pessoal, então vamos encerrar o nosso estudo de direito administrativo. A gente vai fechar aqui o assunto de licitação. Nós vamos conversar com vocês aqui os últimos procedimentos, de licitação, de algumas modalidades que nós ficamos de conversar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o procedimento da tomada de preço, vamos falar do procedimento licitatório do convite e vamos falar do procedimento licitatório do pregão. Daí a gente fecha com chave de ouro, a gente vai resolver uma questão que eu trouxe para vocês, tá? Vocês vão ver que é uma questão bem simples, bem tranquila, de acordo com aquilo que a gente entende que a CETAP vai cobrar de você, porque a CETAP não vai cobrar uma questão dentro de licitação muito densa, muito complexa, tá bom, gente? E aí você vai ter um excelente caderno. No final, eu vou só te dar uma dica muito importante também, tá, galera? No que toca às chamadas dispensas e inexigibilidade. É só uma dica para reforçar o teu estudo, fazer com que ele fique ainda melhor, mais robusto, e eu não vou ter dúvida de que você vai gabaritar direito administrativo na prova, tá? Do MP Pará. Legal, gente? Então, olha só, vamos falar um pouquinho do procedimento licitatório da tomada de preço. E olha que interessante, galera, a tomada de preço tem um procedimento licitatório idêntico ao procedimento da concorrência. Tudo aquilo que nós estudamos na concorrência se amolda, se adequa à tomada de preço. Todas aquelas fases, todos aqueles prazos que nós estudamos de recurso, seja aquele prazo facultado à administração pública para todos aqueles que ficam inabilitados em alguma fase, tudo vai se adequar à tomada de preço. Tudo aquilo que nós estudamos para a concorrência aplica-se também à tomada de preço. Nós só vamos ter, na realidade, uma única diferença. É que na tomada de preço, você vai lembrar comigo, quando a administração pública promove essa modalidade de licitação, todos os candidatos eles já estão cadastrados no órgão. Ou se não estão, você vai lembrar, eles vão precisar fazer este cadastro até 3 dias antes, da abertura dos envelopes de proposta. Pois bem, se todos já estão cadastrados, significa dizer que todos aqueles inscritos eles já levaram a documentação no órgão, já estão com a sua documentação, toda aquela documentação exigida, já cadastrada no órgão. O que o órgão vai fazer é só verificar se aquela documentação está correta e bate com as exigências do edital. Se tiver, um abraço. Então perceba, na tomada de preço, a gente pode concluir que não vai haver a chamada fase de habilitação. Não vai ser feita uma fase em que vai se chamar os candidatos para trazer documentos. Isso já foi feito. Eles já estão cadastrados. Os documentos já pertencem ao órgão, já estão no órgão. Não vai haver a necessidade de se criar uma fase para isso. Deu para compreender? Então, na tomada de preço, a gente não vai ter a fase a fase onde você leva a documentação, tranquilo? A fase de habilitação é a fase onde você então leva os documentos necessários, tá? Para que você veja se está se adequando ao edital, e adequado você passaria a fase de classificação, como ocorre, por exemplo, na concorrência. Na tomada de preço, esses documentos já já estão na posse do órgão da administração pública, que só vai verificar se adequa ao edital ou não. Fechado, meus amigos? Legal, hein? Bacana. Então, tomada de preço em tudo se parece com a concorrência, menos quanto à fase de habilitação. Agora, a gente vai conversar sobre o procedimento licitatório do convite. E no convite também, meus amigos, o convite é muito parecido com a concorrência, que por via de consequência é parecido com a tomada de preço. Algumas questões você vai lembrar. Por exemplo, não é edital, no convite. No convite nós temos a chamada carta convite. As pessoas que vão participar desse procedimento licitatório são convidadas. Mas são convidadas aquelas pessoas que já estão cadastradas no órgão.
Tanto é verdade que aquele que quer participar dessa modalidade, desse procedimento licitatório na modalidade convite e que não foi convidado, basta que ele já esteja cadastrado no órgão e manifeste interesse até 24 horas antes da abertura dos envelopes de proposta. Ora, se em regra são convidados aqueles que já estão cadastrados no órgão, também, meus amigos, aqui no convite, nós não vamos ter a fase de habilitação. Não vai haver a fase de habilitação. Então, também aqui a gente pula essa fase porque não vai haver necessidade, uma vez que todos aqueles que vão ser convidados provavelmente já estão ali cadastrados no órgão. Provavelmente não, estão cadastrados no órgão. E esse convite é feito para aqueles que cadastrados, ou seja, já apresentaram a sua documentação. Então não vai ter fase de habilitação. Tranquilo? Bacana? Mais uma diferença no convite. No convite, a gente vai ter uma diferença no que toca aos prazos. Você lembra que entre a fase de habilitação e a fase de classificação nós temos um prazo de recurso? Você lembra, né? Então, lá na concorrência nós estudamos que se alguém deseja reclamar, né, uma determinada questão dentro da fase de habilitação, por exemplo, foi inabilitado porque não apresentou a qualificação técnica, e aí quer discutir o mérito disso, vai ter um prazo de 5 dias, não é verdade? 5 dias úteis. Então, esse prazo de 5 dias úteis na concorrência, no convite é diferente. No convite, o prazo de recurso será de 2 dias úteis. Então, a mudança está aqui no prazo. Ele vai existir também a possibilidade de se recorrer entre a fase de habilitação e a fase de classificação. Da mesma forma que na fase de classificação para a fase de homologação, você também vai ter um prazo de recurso, que no convite também será de 2 dias úteis. Tranquilo? Daí lembra também comigo que lá na concorrência é possível que todos aqueles inscritos sejam inabilitados. Por exemplo, na fase de habilitação, todos ficam inabilitados, não passam. E aí faculta-se à administração abrir um prazo, que na concorrência é de 8 dias úteis. Um prazo para que essas pessoas inabilitadas se adequem ao edital e de repente passem, né, a se habilitar, a ser habilitadas, serem habilitadas. Tranquilo? No convite, esse prazo passa a ser de 3 dias úteis, não mais 8 dias úteis, mas sim 3 dias úteis. Então, meus caros, basicamente essas são as diferenças entre o procedimento licitatório do convite e o procedimento licitatório da concorrência. De mais a mais, tudo igual, tudo do mesmo jeito. Fácil, bacana, legal? Então vamos fechar? Vamos fechar falando do procedimento licitatório do pregão. Lembra do pregão? Lembra que eu falei que essa é o tipo de modalidade licitatória em que a administração pública está desejosa de adquirir um bem ou um serviço comum, de uso comum. Eu até dei o exemplo de borracha, caneta, lápis. São esses tipos de bens cuja expressão é usual, né, comum. Esse tipo de bens e serviços que a administração pública deseja obter, ela pode obter por meio do pregão. O pregão, meus amigos, é uma modalidade licitatória calcada no princípio da celeridade, e a gente vai observar isso. Mas antes da gente falar do procedimento licitatório do pregão, eu quero te lembrar que essa modalidade licitatória é utilizada pela administração pública todas as vezes que ela quer adquirir um bem ou serviço cuja expressão desse bem ou desse serviço é de uso comum, é usual. E eu trouxe até para vocês como exemplo a ideia da caneta, da borracha, do papel, do lápis. Então, esses tipos de bens comuns, a administração pública, ela pode adquirir por meio do pregão. Hoje, o pregão é uma modalidade licitatória amplamente utilizada pela administração pública. É muito utilizada mesmo por ela, pelos órgãos da administração pública, todas as vezes que ela deseja adquirir um bem ou um serviço comum.
Tranquilo? E olha, geralmente, como é que funciona no pregão? Geralmente, o pregão ele vai ser para aquisição de um bem ou um serviço e o tipo de licitação geralmente vai ser no menor preço. Mas a gente vai observar que tem umas nuancezinhas interessantes no pregão. Legal? Mas como eu disse a vocês, o pregão ele funciona no princípio da celeridade. Como assim? Lá na concorrência, nós vimos que as fases funcionam da seguinte forma, não é verdade? Primeiro nós temos a fase interna, logo após a fase interna nós temos a fase de habilitação, onde todos os candidatos levam os documentos, depois nós temos a fase de classificação, abre-se os envelopes de propostas e depois fase de homologação, onde a administração pública vai verificar vícios se existem naquele procedimento licitatório. E por fim a fase de adjudicação, que é quando ela declara o vencedor. No pregão, a coisa tende a ser mais célere porque as fases são invertidas. Nós temos inversão de algumas fases. Por exemplo, primeiro vai ter a classificação. Passada aquela fase interna, onde a administração pública justifica a necessidade da licitação e tudo mais, passado isso, nós já vamos para a classificação, meus amigos. Isso significa dizer que primeiro a administração pública vai julgar as propostas e depois que ela classifica é que ela vai recolher os documentos. Então nós temos aqui primeiro o julgamento objetivo das propostas para que só depois a administração pública analise toda a documentação. E aí depois que ela verificou que está tudo certo, é que ela vai passar não para a fase de homologação. Agora ela vai passar para a fase de adjudicação. Olha só, ela vai declarar o vencedor. Ela já fez o julgamento objetivo, a documentação está tudo ok, declara o vencedor. E só depois que ela declara o vencedor é que ela vai analisar se existiu ali algum vício, algo que maculou, aquele procedimento licitatório e que poderá ensejar uma nulidade. Deu para entender? Então nós temos aqui uma celeridade maior em função da inversão dessas fases. Legal? Eu chamo a atenção no pregão para a chamada fase de classificação, porque ela vai funcionar da seguinte forma, preste bem atenção. Lá na classificação vai ocorrer da seguinte forma, olha só, chegam as propostas, é feito, portanto, o julgamento, observa-se todas as propostas, abre-se ali os envelopes, e aí o que a administração pública vai fazer? Ela vai classificar, olha só, tome nota disso, é muito importante no pregão. Então a administração pública ela vai classificar a melhor proposta, que geralmente é no menor preço. Então ela vai classificar a melhor proposta. E vai classificar também todas as outras propostas que não ultrapassarem 10% da proposta vencedora. Então a administração pública abre os envelopes, observa qual foi a melhor proposta e essa classifica. Aí todas as outras propostas que não ultrapassarem o percentual, 10% da melhor proposta, vai passar também. Se a melhor proposta for, por exemplo, R$100, todos aqueles outros que apresentaram uma proposta até 110 vão passar. Vão passar junto com a proposta vencedora. Mas vão passar para onde, professor? Vão passar para os chamados lances verbais. E aí nesses lances verbais, meus amigos, é que ocorre ali, aquela gritaria toda, neguinho querendo, dar o menor preço, baixando mais ainda o seu preço, para quem sabe ser o vencedor da licitação. Então perceba muito bem isso. Passa a melhor proposta e todas as outras propostas que não ultrapassarem 10% da melhor proposta. Detalhe, a Lei 8.666 de 93 vai dizer que tem que passar no mínimo 3 propostas. No mínimo 3 propostas. Se a melhor proposta que for passar, mas se
todas as outras propostas elas forem acima de 10%, como é que fica então? Segundo a lei de licitação, obrigatoriamente tem que ter pelo menos 3 propostas. Então, meus amigos, mesmo que ultrapasse os 10%, para atingir o limite mínimo de 3 propostas, vai ter que passar. Então, mesmo que ultrapasse 10%, vai passar também aqueles candidatos que trouxeram proposta mesmo acima de 10%, porque nenhuma outra, foi menor para passar junto com a proposta vencedora. Deu para entender? Então, qual que é o lance? Qual que é a conclusão? Regra geral, como é que funciona? A melhor proposta e todas as outras que não ultrapassarem 10%, tendo que ter pelo menos 3 propostas. Caso nenhuma das outros candidatos, nenhum dos outros inscritos peguem essa margem, esse limite, não estejam dentro desse limite de 10%, ainda assim vão passar aquelas outras propostas, obviamente, para chegar no limite de 3, junto com a proposta vencedora, porque tem que dar esse limite, pelo menos mínimo, de 3 propostas. Tranquilo, gente? Deu para compreender isso? Tá? Galera, e se a proposta vencedora, no final de tudo, a administração pública adjudica, declara o vencedor, mas não fecha com esse vencedor lá na hora de fechar o contrato, não ocorre o fechamento porque, infelizmente, a administração pública não conseguiu fechar com ele, com o vencedor. Como é que fica? Você vai lembrar lá da concorrência. Na concorrência, se a administração pública não fecha com o vencedor, ela vai chamar o segundo. E esse segundo vai ter que se adequar à proposta do primeiro. Lembra disso? Legal. Como funciona aqui no pregão? No pregão, se o primeiro não fechar com a administração pública, ela vai chamar o segundo. Só que aqui, não mais para fechar na proposta do primeiro, mas sim para negociar. No pregão, se o primeiro não fecha com a administração, ela chama o segundo para negociar aqui, então, o valor. Não vai haver essa de ter que se adequar à proposta do primeiro. Tranquilo, gente? Então, fechamos licitação, fechamos direito administrativo. Nós vamos fazer agora uma questãozinha para a gente aqui matar, fechar com chave de ouro. E daí, meus amigos, você tem um bom material, um bom caderno, um bom conteúdo para você fazer uma excelente prova. E eu trouxe aqui para vocês, meus caros, uma prova que é do ano de 2018. É uma prova do ano de 2018. A banca que fez a prova, o certame, foi a Fundação Carlos Chagas, a FCC. No ano agora de 2018, prova para técnico legislativo, uma prova de nível médio, uma prova para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E olha como foi a questão, bem objetiva, bem simples, do mesmo modo que a CETAP costuma cobrar. Diz o comando da questão: o ato final do procedimento de licitação que atribui ao vencedor o objeto do certame denomina-se, e aí vem aqui a alternativa A, homologação, a partir da qual inicia-se a contagem do prazo para lavratura do competente contrato. Certo ou errado? Errado. A homologação, como você sabe, é aquela fase em que a administração pública analisa vícios. Se existe um vício de legalidade, ou se porventura ela observa que aquele contrato não é mais oportuno, conveniente, e então ela revoga aquele ato, aquele procedimento. A homologação é essa fase. Será que seria a alternativa B, fase de adjudicação, a partir de quando se torna exigível o direito subjetivo do licitante vencedor à assinatura do contrato? Gente, olha como a questão é interessante. A fase que declara o vencedor, de fato, é a fase de adjudicação. Mas será que, a partir do momento em que se declara vencedor, é a partir daí que se torna exigível o direito subjetivo do licitante vencedor à assinatura do contrato? Vejam só que,
quando da adjudicação, a administração pública, ela não está obrigada a assinar o contrato com o vencedor. Ela não está obrigada. Não existe, portanto, esse direito subjetivo do licitante vencedor à assinatura do contrato. Não existe. É fato que se a administração pública não contratar com ele, não vai poder contratar com mais nenhum. É certo isso, mas ela não está obrigada e não nasce para aquele vencedor este direito subjetivo à assinatura do contrato. Isso não existe. Tranquilo, gente? A alternativa C seria, portanto, declaração e homologação do vencedor, que, embora não confira direito subjetivo à contratação, permite que o licitante classificado em primeiro lugar seja o único contratado possível para o objeto da licitação. Aqui nós temos um acerto na segunda parte. De fato, não configura declarado vencedor, não configura direito subjetivo à contratação, mas permite que o licitante classificado em primeiro lugar seja o único contratado possível. Perfeito! Só que essa fase, gente, não é de homologação e declaração, como diz a alternativa C. A alternativa, portanto, também incorreta. A alternativa D. Será que seria a fase de ratificação, que resulta na publicação do resultado do certame nos diários oficiais e jornais de grande circulação, em observância ao princípio da publicidade? Totalmente equivocada, né? A alternativa D você já descartaria logo, né? Por fim, a alternativa E me parece que é a única possível correta. Mas será que ela está correta? Ou então essa questão ela foi anulada? Olha o que diz a alternativa E. A fase é de adjudicação, que identifica aquele que deverá ser contratado no momento em que a administração pública convocá-lo a lavrar o respectivo contrato, observadas as disposições do edital. Certíssima questão! Olha qual era então a nossa alternativa correta. A alternativa E. Acertou em cheio a fase é de adjudicação, onde se declara o vencedor. Mas, ao declarar o vencedor, aí nós temos aqui, a administração vai identificar aquele que deverá ser contratado. Veja, deverá ser contratado. Ok. No momento em que a administração pública convocá-lo. Ou seja, está aqui para a administração pública convocar no momento em que ela entender o mais oportuno. Então ela não está obrigada a contratar, obrigada a fechar com aquele vencedor. No momento em que a administração pública convocá-lo a lavrar o respectivo contrato, observados, obviamente, as disposições do edital. A alternativa corretíssima, você marcaria a letra E, acertaria e sem dúvida nenhuma, né, teria mais uma questão, né, dentro do seu gabarito correta. Então, meus amigos, continue exercitando. Não deixem de ver aí o nosso conteúdo de administrativo. Dê uma olhada no link aqui abaixo que a gente disponibilizou desde a nossa primeira aula, onde a gente mostra para vocês mais ou menos em PDF como é que funciona, né? Como é que a gente costuma colocar isso em texto de uma forma objetiva, simples, como a banca costuma cobrar. Né, sem trazer para vocês conteúdo desnecessário, informação demais, mas não informação precisa, daquilo que você precisa para fazer uma boa prova. Então confira aqui no link abaixo, dá uma olhadinha ali que vai passar aqui embaixo, continue, se inscreva aí no nosso canal e faça exercícios, continue estudando, força que você vai conseguir aí ser um novo servidor público do MP do Estado do Pará. Tranquilo? Forte abraço!